Olá, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, no estado de Minas Gerais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, pelo YouTube, no nosso canal Frei Gilvander, Luta pela Terra e por Direitos. Você que está chegando, seja bem-vindo para participar conosco aqui. Convido, lembre-se de dar o like aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se, por favor. E, se quiser, se possível, compartilhe, divulgue esse Palavra Ética aqui. Hoje eu tenho a alegria e a responsabilidade de entrevistar aqui o advogado popular, Dr. Elcio Pacheco. Bem-vindo, doutor Elcio Pacheco, alegria revê-lo, meu irmão. Estou falando direto de Belo Horizonte, você está aí no norte de Minas Gerais, não é? Sim, boa tarde, Frei Gilvander, boa tarde a todos. Sim, eu estou em Montes Claros, atuando aqui nessa região com as comunidades tradicionais e as demandas populares aí, né, contra a questão ambiental, a questão da mineração, dos eucaliptos, da mobilidade, né, das estradas, enfim. Nós estamos aqui e é uma honra e um prazer revê-lo, né, e participar também desse debate aí importante. Obrigado. Pacheco, gratidão por ter aberto essa brecha aí na sua agenda, que é muito apertada, né, doutor Elcio Pacheco, advogado popular, um dos maiores entendidos em direito agrário, em direito socioambiental, os direitos dos povos no Brasil, especificamente no estado de Minas Gerais, já com uma trajetória longa e de defesa dos direitos humanos fundamentais na área do direito agrário, do direito ambiental, do direito à cidade, né, dos direitos do sem-teto. Doutor Elcio, nós estamos vivendo hoje é dia 27 de fevereiro de 2025, né? E o nosso querido estado de Minas Gerais, muita gente vê assim, o mineiro é um povo tranquilo, trabalha em silêncio, muito religioso, mas nós que nascemos aqui, vivemos aqui, sabemos que o estado de Minas Gerais, lamentavelmente, continua sendo um dos mais desiguais, né, socioeconomicamente do Brasil, né? O coronelismo político continua imperando no nosso querido estado de Minas Gerais, tanto é que continua no governo de Minas um fascista, né, um discípulo do Bolsonaro, Romeu Zema, que assim governa para o grande empresariado, para o agronegócio, né, e deixando o povo a ver navios, o povo relegado, né, e tentando privatizar tudo, né? E você que está aí nas trincheiras da luta jurídica, fortalecendo as lutas populares, queria que você comentasse aqui. Por exemplo, nos últimos dias agora eu fiquei indignado porque eu estava em missão no Quilombo Campo Grande, lá no sul de Minas Gerais, precisamente no município de Campo do Meio, e para chegar lá e depois para voltar, tive que pagar um pedágio de R$14,30 de uma rodovia estadual privatizada em julho do ano passado, 2024, e depois me informaram que 50 quilômetros para frente tinha mais outro pedágio, outros R$14,30, isso para automóvel, para eixo, né, carreta e caminhão que passa lá, R$14,30 por eixo. E aí o povo do estado de Minas, do sul de Minas, indignado com esse pedágio aí, né, essa concessão feita pelo governo de Minas. E agora vem a notícia aí que um negócio que eu achei muito esquisito, parece que já foi aprovado a pedido do governador Zema na Assembleia Legislativa, se criando uma tal de Artemig, uma agência estadual para coordenar a privatização das estradas no Brasil. O que é preciso dizer, meu irmão, sobre isso que está acontecendo? Bom, é importante, no início da sua fala aí, você fala que um dos estados que tem grande opressão aí com relação às políticas públicas em desfavor, né, do povo mais trabalhador, do povo mais pobre. E
dessas montanhas de Minas, né? Montanhas de Águas e de Minas, é um dos estados mais ricos da União, é um dos estados que promove aí a exportação de commodities, dos minerais, né? Tem minério de ferro, ouro, prata, alumínio, qualquer canto do estado de Minas Gerais, você vê que lítio, agora a grande exploração das terras raras, né, que é utilizado numa indústria altamente complexa, e o lítio também, que faz parte do grande desenvolvimento aí mundial, com as baterias elétricas e com a mudança, né, da matriz energética mundial, e o lítio entra nessa corrida aí, e onde se tem lítio, aqui pelo menos no Vale do Jequitinhonha, no Médio Jequitinhonha principalmente, as terras raras encontram-se ali na região, no entorno da cidade de Araxá, né, próximo ao Triângulo Mineiro, ao sul de Minas, e você entrou na questão, e as águas de Minas Gerais também, sendo utilizadas, né, que o Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, né, que aqui nessas montanhas tem grandes rios nacionais, que as suas nascentes estão aqui nas nossas montanhas, né, e a cordilheira que passa cortando Minas Gerais até a Bahia, essa cordilheira aí que tem grandes jazidas de minerais, ela é uma fonte inesgotável, né? Aliás, a fonte esgotável desses de minérios e das águas também que abastecem os grandes rios aqui do Brasil. A famosa Serra do Espinhaço? A Cordilheira do Espinhaço, onde tem as serras da Mantiqueira, onde nasce o Rio São Francisco, a Serra do Curral, aí na região metropolitana de Belo Horizonte, onde tem grandes minas d'água e conhecido também como quadrilátero ferrífero, né? Mas é um quadrilátero aquífero, principalmente. Tem muita água aí nessas montanhas aí da região metropolitana. Você fala da questão da privatização das rodovias estaduais aqui em Minas Gerais. Foi aprovado em primeiro turno da criação dessa Artemim, que é essa agência, como se fosse a NTT, é uma agência estadual de transporte que tem como atribuição abrir concessões para a privatização das rodovias, fiscalizar as praças de pedágio e tudo mais. Isso é um grande equívoco se a Assembleia Legislativa aprova a criação dessa agência. Por trás dessa aprovação, há também a abertura para que essas estradas mineiras possam ser privatizadas. Então, isso é contra o povo trabalhador, porque essas estradas nossas são ligadas, a maioria de seus usuários são pessoas que trabalham em cidades próximas umas às outras, principalmente sul de Minas, Zona da Mata, norte de Minas. Eu, para chegar em Belo Horizonte e de volta de Montes Claros a Belo Horizonte, eu gasto quase R$100 só de estrada, só de pedágio, para ir e para voltar. E a ineficiência do Estado, a ineficiência da gestão com relação à mobilidade, ao escoamento de produtos, mercadorias, principalmente para os portos, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, sul da Bahia, escoamento de grãos lá para o Porto de Santos, aqui tem uma grande produção de grãos, principalmente na sua região lá, de Unai, Paracatu, aquela região da soja, e, enfim, opta-se pelo transporte por caminhão. E essas estradas são todas destruídas por grandes passagens de peso, toneladas e toneladas de produtos e mercadorias que vão em direção aos portos
em direção à Europa e outros países, né? China, Japão, enfim, são países consumidores de commodities primários, porque o Brasil ainda não consegue agregar valor à sua produção de commodities. Então, vendem-se seus commodities in natura. E as estradas, o meio de escoamento dessa produção é via estrada terrestre, né? Eles não usam, não temos aqui poucas opções de vias férreas para escoamento de produção. Há escoamento pela via férrea, mas é muito menor em relação. E o mais absurdo dos absurdos é o Estado de Minas Gerais, pelo seu órgão de licenciamento ambiental, permitir, autorizar o transporte de minérios, principalmente de minério de ferro, por água, por minerodutos. Aqui estão fazendo no norte de Minas, saindo da barragem de Irapé, no Alto Jequitinhonha, passando Grão-Mongol, cortando todo o Alto Rio Pardo e indo para Ilhéus, um mineroduto tirando água de uma região do semiárido, que a escassez hídrica aqui é notória. Inclusive, vários municípios, todos os anos, decretam calamidade pública por escassez por escassez hídrica e pela longa estiagem, falta de chuva na região. Então, a mentalidade dos gestores estaduais é com relação a isso. Eles falam em progresso, mas deixam a miséria e o atraso para as regiões produtoras que agora estão fazendo escoamento por minerodutos, tirando a água e levando o barro do minério para os portos. E também tem um grande mineroduto que sai de Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, e vai até ao norte do Rio de Janeiro, no Porto de Açu, que é o maior mineroduto do mundo, com 525 quilômetros de extensão da Anglo-América, né? Doutor Elcio Pacheco, assim, se a gente for contar, o querido estado de Minas sendo desgovernado, né? Governado para os interesses privados do grande capital, seja das grandes mineradoras, dos grandes agronegociantes, das grandes siderúrgicas, do grande empresariado da FIENG, né? Que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a Fiesp daqui de Minas Gerais, mas está me lembrando algumas coisas aí, né? Por exemplo, às vezes o povo mineiro nem sabe. Há alguns anos atrás, doutor Elcio, eu fiquei sabendo, atualizado, mas em alguns anos atrás falava que Minas Gerais já tinha 6 minerodutos e tinha projetos para fazer outros 6 e minerodutos sendo duplicados, né? Por exemplo, tem esse que você falou aí, que sai da região de Conceição do Mato Dentro, que era um paraíso sagrado e natural, levando, passa mais de quase 30 municípios lá para o Rio de Janeiro. Tem outro mineroduto aqui, saindo de Mariana, da Samarco e da Vale, que vai lá para o Espírito Santo. Agora esse do norte, esse falando. E eu recordo que numa audiência pública na Assembleia Legislativa, quando nós estávamos questionando a implantação da mineração em Conceição do Mato Dentro, um geólogo veio com o seguinte argumento: falou, não, fazer mineroduto é uma forma sustentável de se fazer mineração. E aí, segundo ele falou, o mineroduto que nós estamos construindo de Conceição do Mato Dentro para o Rio de Janeiro, por dia, transporta o equivalente a 1.600 carretas de minério. E aí, no argumento dele, isso é muito mais sustentável, porque ele falava assim, imagine vocês se a Anglo-América for colocar todos os dias 1.600 carretas levando minério, vai ser um caos no trânsito, então melhor que seja para o mineroduto. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí quando ele falou assim, o mineroduto, dos cerca de 10 minerodutos que tem, transporte o equivalente a, que gasta 1.600 carretas, cada uma com 50 a 70 mil quilos de minério levando, imagina, doutor Elcio, a quantidade de água que não vai empurrando e bombeando esse minério, né? E depois, numa desculpa esfarrapada, eles falaram, não, mas nós vamos tentar fazer a logística reversa. A água vai, água de classe especial, água limpinha, né? Vai pura, mineral, trazer água de volta, que trazer água de volta. Um absurdo.
outra denúncia que você faz aí, ó, Minas Gerais, uma das características do estado de Minas Gerais é o trem, que está na boca do povo mineiro, né? A gente fala trem para, né? Pega os trem aí que a coisa tá vindo lá, né? Mas, felizmente, temos essa realidade. Assim, mais de 11 mil quilômetros de ferrovias em Minas Gerais e no Brasil estão todas privatizadas na mão da mineradora Vale e de outras grandes mineradoras, né? E o transporte de passageiros através de trens foi jogado para lá, né? Agora, por exemplo, nós estamos travando uma luta grande aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, uma luta que reivindica resgatar o transporte de passageiros através de trem na conexão com Belo Horizonte e as outras 32 cidades que fazem parte da região metropolitana aqui, porque é um absurdo as ferrovias serem usadas somente para transporte de minério, né? E o povo sendo igual gado aí, sardinha, em ônibus superlotados, um metrô michuruco, né? Mas, doutor Elcio, outra característica de Minas Gerais, que a gente vê junto com o coronelismo político e econômico, é também, assim, o conservadorismo religioso continua grande em Minas Gerais, né? Muita gente, gente que se diz pessoa cristã, mas na prática apoiando políticas de morte, necropolíticas, políticas fascistas, um absurdo, né? Agora mesmo nós estamos, agora na quarta-feira de cinza, começa mais uma campanha da Fraternidade sobre ecologia integral e tem pretensos católicos aí criticando a campanha da Fraternidade, um absurdo. Por falar em ecologia integral, doutor Elcio, queria seu parecer também. Ultimamente eu tenho lido alguns dos mais de 30 decretos que o presidente Lula assinou, desapropriando territórios para demarcação de territórios de comunidades quilombolas, né? Fiquei feliz, mas quarto artigo, tem um artigo 4º que eu achei, falou, que negócio estranho, nos decretos de desapropriação para liberar os territórios para as comunidades quilombolas, assinado pelo presidente Lula, está lá escrito no artigo 4º que esse decreto não proíbe, não inviabiliza a utilização dos territórios para eventuais obras de infraestrutura do Estado, para projetos de caso de mineração, para interesse do grande capital. Como é que você avalia um tipo de artigo num decreto que é para demarcar e titular territórios quilombolas? Doutor Elcio. A questão, assim, a luta quilombola, a luta do movimento negro, a luta contra a escravidão, a luta contra o racismo, ela vem, né, a passos lentos, aí, na minha opinião, galgando conquistas, né? A próprio reconhecimento do decreto 4887, né, de 2003, que ele dá atribuição ao INCRA, né, da titulação, demarcação, o levantamento dos relatórios de técnicos, né, de identificação, relatórios antropológicos, a demarcação física dos territórios, e houve também grandes debates aí em torno se esse decreto 4887 de 2003 ele poderia regulamentar os atos das disposições constitucionais transitórias número 68, ou ADCT 68, né? E esse debate foi para o Supremo Tribunal Federal, e dentro do bojo desse debate, se o decreto 4887 de 2003 ele regulamentaria a ADCT 68 da Constituição Federal. E entra nesse debate lá no Supremo a questão do marco temporal. Se essas comunidades estavam até a promulgação do decreto nos seus territórios, só no local fisicamente reconhecido, habitado, ou se o decreto abrange os atos das disposições, o marco temporal, né, poderia abranger também os locais sagrados, locais de utilização pelos povos, etc., comunidades tradicionais.
E os decretos de desapropriação em áreas particulares é um processo administrativo em que a União, né, o Departamento Jurídico, a Advocacia Geral da União, ele prepara o kit para desapropriação, que é o levantamento das coordenadas, georreferenciamento da área, o reconhecimento daquela comunidade, se ela é certificada pela Fundação Palmares como comunidade quilombola, e prepara esse kit, publica o edital, chamando a todos os interessados, e também se há registro cartorial ou posse dentro desses territórios de pessoas não quilombolas, para fazer, e através disso faz esse edital, essa citação mais geral, e leva esse kit, esse ato formal de reconhecimento daquele território para a Presidência da República e fazer o decreto de desapropriação. A partir daí entra outra fase na desapropriação, que é a desintrusão, o reconhecimento, do relatório técnico de identificação das comunidades quilombolas, e caso haja não quilombolas com registro cartorial dentro daquele território, faz a desapropriação para fins de titulação de comunidade quilombola. Então, indeniza-se os particulares, os não quilombolas que estão inseridos. Porém, há essa ressalva que se levanta aí nesses decretos apropriatórios para áreas quilombolas. Essa ressalva, geralmente é no artigo 4º dos decretos, que havendo interesses da União de exploração mineral no subsolo, ou para grandes empreendimentos, rodovias, estradas, barragens, enfim, esses grandes empreendimentos, aquela área poderá ser afetada. Então, sobrepõe o direito étnico, sobrepõe o direito territorial dessas comunidades tradicionais, aí no caso os quilombolas, que existem várias comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, catadores sempre viva, faisqueiros, criadores do Munhucuçu, enfim, várias comunidades. E aí, nesse decreto de desapropriação, tendo essa ressalva, no meu entendimento, já viola um direito territorial e étnico consagrado na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que lá no parágrafo 4º destaca o seguinte, que olha, toda a intervenção, vou falar a grosso modo, toda intervenção por parte dos órgãos estatais, seja do município, Estado e União, em áreas que estão inseridas comunidades quilombolas, tem que ter a consulta livre, prévia, informada de boa-fé, antes da afetação desses empreendimentos. Então, a partir desse raciocínio, você calcula o seguinte, olha, se o decreto já vem pronto, de cima para baixo, lá da Presidência da República, já com essa ressalva de que havendo interesse no subsolo ou na construção dos megas empreendimentos que poderão afetar as comunidades, fica ressalvado o direito dos empreendimentos a exercer suas atividades nessas áreas, nesses territórios quilombolas. Então, há um contrassenso, há uma contradição, porque se a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho é uma norma supralegal, o Congresso aprovou em 2002, então admitiu essa convenção internacional como norma supralegal, ela tem status de norma constitucional. E um decreto, que é um decreto emanado da portaria administrativa, um decreto administrativo, ele não suplanta, ele não é superior a uma norma constitucional supralegal. Então, tem que as comunidades, os setores, né, os advogados, os
os mestres, os doutores aí nessa questão aí, e interpelar o Ministério, ou levar essa denúncia para o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal possa arguir a inconstitucionalidade desse decreto que faz as ressalvas sem a consulta às comunidades tradicionais, no caso aí quilombola, que tem, os decretos são bem claros com relação a essa intervenção dos mega empreendimentos em seus territórios, porque está aí um conflito aparente entre normas. Uma norma administrativa, ela não pode ser superior a uma norma supralegal constitucional, uma norma que tem status constitucional. Então tem que rever essa discussão aí. Ok, doutor Elcio, lembrando a quem está chegando agora, nós estamos aqui no programa Palavra Ética. Hoje estou tendo a alegria e a responsabilidade de entrevistar o doutor Elcio Pacheco, advogado popular, e o tema, o assunto da nossa prosa aqui são as injustiças socioambientais brutais que estão acontecendo no querido estado de Minas Gerais. Doutor Elcio, por falar em injustiça, você também tem acompanhado as barrancas do Rio São Francisco, têm sido palco também de grandes injustiças, porque, segundo o arcabouço legal brasileiro, as terras que margeiam rios nacionais, quer dizer, rios que estão no mínimo em 2 estados, essas terras pertencem à União, né? Calcula-se uma tal linha média das enchentes, e aí de um lado e do outro, as terras do Rio São Francisco, por exemplo, são terras da União. Mas desde as nascentes do Rio São Francisco até a sua foz, tem centenas e centenas de comunidades tradicionais, né, seja comunidades pesqueiras, comunidades vazanteiras, de pescadores, comunidades quilombolas e outros, que estão sendo fustigadas, violentadas, seja por latifundiários, por empresários, por agronegociantes, e às vezes até por o Estado diretamente. E há uma luta, né, que o CPP, Conselho de Pastoral dos Pescadores Artesanais, junto com a Comissão Pastoral da Terra e vários outros movimentos sociais, né, a Federação Quilombola, as associações dos pescadores, lutando para que o Estado brasileiro, a União Federal, repasse definitivamente essas terras para as comunidades, né? Tanto é que há uns 15 dias atrás aí nós ficamos estarrecidos porque um casal de pessoas idosas aí da beira do Rio São Francisco, de uma dessas comunidades, chegou lá um jagunço mandante, um tal de um fazendeiro, e meteu o cacete, por milagre não matou o senhor com mais de 70 anos e a sua esposa, né, que ficaram todos feridos, sangrando lá. Denúncia que já está protocolada na Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, no Programa de Proteção dos Defensores. O que é preciso também dizer para a sociedade, sobre as autoridades, sobre a necessidade imperiosa de que a Secretaria do Patrimônio da União, a tal de SPU, não tarde mais na demarcação e repasse dessas terras das beiras do Rio São Francisco para as comunidades tradicionais. Doutor Elcio. Bom, lamento sobre o caso aí do casal que foi agredido aí, um lamentável caso, e você vê que há um componente aí, dessa violência gratuita, uma extrema ignorância com relação aos direitos desses povos, né, ribeirinhos, barranqueiros, pescadores, enfim, que moram aí à margem dos rios federais. A Secretaria do Patrimônio da União, ela foi criada em 1854, através de um decreto que regulamenta aquela lei, famigerada Lei 601 de 1850, quando o movimento abolicionista já estava ganhando peso de forma, a oligarquia agrária, dona dos coronéis naquela época, no início do século XIX, criaram uma Lei 601 para impedir o acesso à terra das comunidades negras, dos escravos foragidos, forros, libertos, enfim. Já estava ganhando peso esse movimento abolicionista,
e aí a oligarquia manipulou uma lei, a Lei 601, que falava da criação que as terras seriam reconhecidas somente aquelas que estavam registradas em sesmarias confirmadas ou através do registro do vigário. E até existem anedotas até hoje sobre o conto do vigário, né? Registrava a terra de qualquer jeito. Quantas terras, qual terra que você tem? Eu tenho aí 200 léguas de terra, 2 horas de caminhada de cavalo. E aí, esses registros paroquiais foram reconhecidos. Na mesma esteira da repressão desse movimento abolicionista, criaram, essa oligarquia criou a Secretaria de Patrimônio da União, que vem dessas épocas aí, que regulamentava a Lei 601 de 1850, para cuidar, dentre outras terras, dos grandes latifúndios de terras devolutas, e terras devolutas, aquelas terras que não se encontravam com registros cartoriais, as águas de marinha, as terras de marinha, que são 19 mil quilômetros quadrados de toda a costa brasileira, desse grande continente que é o Brasil. Hoje, a Secretaria do Patrimônio da União, ela tem a gestão de quase 1 milhão de imóveis, entre áreas urbanas e rurais. Isso está nos anais aí, esses dados você pode consultar na página .gov da SPU. E ao longo desses anos, esse entulho, essa bagagem ideológica, para que dificultasse o povo tradicional, o povo pobre, porque veja bem, essas águas, essas terras marginais de rios federais, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos o Rio São Francisco, o Rio Pardo, que nasce na Serra Geral, no norte de Minas, e deságua lá na Bahia. O Rio Jequitinhonha também nasce aqui perto de Diamantina e deságua lá também no sul da Bahia. A Paraibuna do Sul, tem grandes rios federais que nascem no estado de Minas Gerais. Existem antes dos colonos chegarem aqui, dos europeus chegarem aqui, haviam povos que habitavam essas margens desses rios. E quando vieram os negros arrastados, escravizados de África para o Brasil, eles encontraram refugiados, criaram seus quilombos também nessas áreas. E a Secretaria do Patrimônio da União, hoje na gestão do governo Lula, ele não consegue ultrapassar essa bagagem ideológica, esses entulhos burocráticos, legais, normatizados, para acesso à terra. Por quê? Os grandes latifúndios, eu falo aqui na bacia do Médio São Francisco, tomaram conta e registraram essas terras que margeiam o Rio São Francisco como terras particulares. E aí, como existem na Constituição Federal, ele protege essas terras como patrimônio da União, e a Secretaria de Patrimônio da União tem a atribuição de demarcar e reconhecer as comunidades que sobrevivem dessas terras, encontram obstáculos armados, encontram um judiciário que faz uma interpretação desfavorável a essas comunidades, porque o conceito de posse ele é um conceito europeu, romano, germânico, canônico, porque você tem que estar na terra, e pescador, ele utiliza aquela terra só nos ciclos da baixa das enchentes, quando a água do rio enche e vai para cima no continente, essas comunidades se retiram, e vivem da pesca. Na época do defeso, na época da proibição de pesca, essas comunidades plantam nas áreas secas e não tem uma posse permanente, perene. E aí a interpretação varia de acordo de juiz para juiz, de comarca para comarca.
Não existe uma interpretação uniformizada do que são esses direitos territoriais desses povos que sobrevivem há séculos nessas barrancas de rio, plantando na seca, na baixa da enchente e pescando na alta da enchente. São esses ciclos que formam as linhas médias de enchentes ordinárias, que é onde se tira a conclusão e a dimensão e a extensão desse patrimônio da União, que ela pode ser, através de instrumentos legais, autorizada a concessão de uso permanente ou precário para aquelas comunidades, para dar segurança jurídica, para que essas famílias, essas comunidades possam ter segurança também alimentar, porque elas sobrevivem da pesca e do plantio em ciclos diversos. E aí vem o latifúndio, o agronegócio, retirando a água do rio, ocupando as terras para pasto, para soja, para plantio de grãos, enfim, plantio de alta escala, até a margem do rio, expulsando essas comunidades que vivem em constante conflito. E aí a consciência, o imaginário coletivo, ele não foi preparado, ele não teve uma catequese pelas igrejas, pelas religiões, que também não conseguem interpretar esse direito humano fundamental, que é o acesso à terra, que dá acesso à segurança alimentar, que dá acesso a um princípio constitucional que todo mundo tem direito à liberdade e à segurança, mas segurança não é só segurança pública, é a segurança de ter uma vida em paz, uma vida sossegada, onde você pode tirar o seu alimento, dar dignidade para os seus filhos e crescer e construir sua família em paz e dentro de um território que é pertencente à União. Por quê? As leis brasileiras com relação a essa questão fundiária, lá no século XV, XIV, os reis de Espanha e os reis de Portugal sentaram lá no Vaticano e, através da bula papal, né, fizeram o Tratado de Tordesilhas, falaram, tantas léguas a oeste é da Espanha, tantas léguas a leste é de Portugal, mas tinham povos originários aqui. Depois buscaram em África os escravizados e libertaram os escravizados, quer dizer, os escravizados, né, conseguiram fazer seus refúgios, conseguiram avançar o movimento abolicionista, criando leis do sexagenário, ou seja, aquele cativo que tinha mais de 60 anos podia ser liberto. A lei do ventre livre, a partir daquela época, quem nascesse a partir daquela época poderia ganhar a carta de alforria. E, por final, a abolição da escravatura, que foi um modelo forçado pela industrialização da Europa, da Inglaterra, para ter mão de obra assalariada aqui. E os escravos, os negros, né, saíram com a mão na frente ao tratado, dizendo assim, popularmente, né, não tiveram indenização de nada. Ao contrário, os grandes escravagistas que foram indenizados pelo Estado, e eles saíram. E outra coisa, quando os negros saem do cativo, eles ficam vagueando por aí, mundo afora, sem terra, sem dinheiro, sem uma política pública na época para acolhê-los. Então, assim, o mal que vivemos hoje no século XXI, ele tem data de nascimento. Então, no imaginário coletivo ainda permeiam essas relações passadas, porque elas foram costumeiras. Você escravizar, você bater, você matar, você enforcar, você reprimir, né? Pela cor da pele, pela origem social, pela classe social, se é cigano, se é quilombola, se é negro, enfim, toda essa problemática vivenciada no século XXI, nós ainda temos o pé dela lá no passado que não foi resolvido, certo? Pronto. Doutor, é um desabafo, né? Eu tenho que fazer um desabafo também. Você está nos dando uma verdadeira aula de história, de sociologia, de ciência política, para a gente compreender a trama muito contraditória e complexa que é a realidade brasileira, especificamente de Minas Gerais, né? Meu irmão, então, nesse Palavra Ética aqui, nós estamos reforçando aqui
o pedido, o clamor, a reivindicação para que a SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, e o governo federal, todo o governo do presidente Lula, não tarde mais em demarcar e liberar essas terras aí da União que estão na beira do Rio São Francisco, em outros rios aqui. E isso não pode tardar mais, né, doutor Elcio? Tem uma ressalva que eu tenho que fazer aqui, o Frei Gilvander, que a Secretaria do Patrimônio da União aqui em Minas Gerais, principalmente na área da bacia do Rio São Francisco, o Ministério Público Federal, a Subprocuradoria aqui de Montes Claros, ela entrou com várias ações civis públicas e a Justiça Federal concedeu, deu a sentença favorável ao pleito do Ministério Público Federal para a Secretaria do Patrimônio da União demarcar as áreas desde lá de Pirapora até Juvenília, na divisa da Bahia, passando por Mangue, Itacarambi, atendendo os interesses e os clamores dessas comunidades vazanteiras que habitam o Rio São Francisco há séculos lá, né? Há séculos que eles habitam lá. Então, esses grandes latifúndios que estão lá, que invadiram, a palavra correta é isso, os latifundiários invadiram áreas pertencentes à União, que por sua vez pertencem às comunidades vazanteiras e quilombolas na bacia do São Francisco, principalmente de Pirapora até a divisa da Bahia, para que a Secretaria do Patrimônio da União já foi condenada pela Justiça Federal a demarcar esses territórios, porém, a desculpa é sempre a mesma, não tem orçamento, não tem servidor, não tem antropólogo, não tem isso, não tem aquilo, e aí vai se protelando, procrastinando, e as comunidades vivem sob o ataque violento dos latifundiários e até de outros povos, de outras pessoas pobres que são alienadas, né, pela ideologia do dominante, que não entendem que aqueles povos têm o direito à sua terra, têm o direito à vazante, à barranca do rio, para sobreviver e criar sua família com dignidade. Então existem sentenças já condenando a União a demarcar esses territórios. Exatamente. E a SPU vem prorrogando, então para de prorrogação e finalize o processo, porque essa enrolação só vai reproduzindo essa violência e volta e meia vê aí um assassinato, as pessoas sendo espancadas e morrendo aos poucos. Tem que pôr fim nessa injustiça, né? Então estamos aqui no Palavra Ética, né, conversando com o doutor Elcio Pacheco, advogado popular do estado de Minas Gerais. O assunto da nossa prosa aqui são as injustiças socioambientais brutais que estão se reproduzindo secularmente no querido estado de Minas Gerais. Doutor Elcio, um outro assunto, junto também dos povos e comunidades tradicionais, porque, assim, ouvindo os clamores no mundo todo, né, e diante da multiplicação e, assim, o aumento muito grande da população mundial, processo de urbanização, até que chegou que a ONU, através da Organização Internacional do Trabalho, formulou e publicou a tal da Convenção 169 da OIT da ONU, né, que prescreve uma série de direitos dos povos e comunidades tradicionais, né, que os seus territórios têm que ser identificados, demarcados, titulados, e entre os direitos está lá escrito, né, de uma forma muito incisiva, que os povos e comunidades tradicionais têm direito à consulta prévia, livre, informada, consentida e de boa fé. Mas no querido estado de Minas Gerais, lamentavelmente, por um monte de malabarismos, esse direito à consulta prévia, livre e informada tem sido driblado, né, pelo governador Romeu Zema, pelas mineradoras, pelas grandes empresas do agronegócio, né? Alguns anos atrás, aí o governador Zema tentou, com uma fajuta resolução,
assim, regulamentar essa consulta, direito à consulta livre, prévia informada aqui em Minas Gerais. E nós fizemos uma luta muito grande, conseguimos que ele cancelasse isso. Agora, recentemente, ele resolveu, voltou com a nova investida, baixou um decreto esdrúxulo, absurdo, um decreto que, na prática, amordaça e aniquila o direito à consulta prévia, livre, informada, consentida de boa-fé. E aí, a APIB, né, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação judicial, e o ministro Flávio Dino meteu a caneta e concedeu uma liminar, derrubando esse decreto do governador Zema. Mas, ardilosamente, o governador Zema, através dos seus advogados, né, advogado-geral do Estado, a AGE, cancelou o decreto, e com isso, configurando judicialmente uma perca do objeto e quase que a morte desse processo do Supremo, né? O que é preciso também dizer para a sociedade, para as autoridades, sobre essa relutância e essa enrolação, esse desrespeito, essa violação à Convenção 69 da OIT no querido estado de Minas Gerais. Doutor Elcio. Frei Giovanni, em que pese, né, o Estado brasileiro, ele assinar acordos internacionais, tratados, convenções, pactos, né, mas isso tem que permear para ter a efetividade, a justiciabilidade e a exigibilidade desses pactos, dessas convenções, dentro da ordem jurídica brasileira. É preciso que tenha um povo que tenha consciência do direito, consciência do acesso ao Estado Democrático de Direito. Então, ainda a gente, ainda ressente muito a questão do despreparo, da falta da crítica com relação a isso, esses debates, porque a grande mídia, ela não provoca esses debates para abrir, para mostrar que o povo brasileiro, ele é um povo trabalhador, lutador, e merece ter a sua dignidade garantida, porque não só em lei, mas assim, é uma questão do direito natural, direito universal. E aí, com ardis, né, com malandragens jurídicas, malabarismo, né, interpretações duvidosas dessas convenções, desses tratados, até da ordem jurídica, e aí pessoas mal intencionadas do governo lançam disposições normativas ou decretos ou próprias leis internas inferiores, contrapondo aos tratados internacionais. A grande vantagem que os movimentos populares têm, que existem pessoas dedicadas a ajudar a grande maioria que não tem conhecimento das leis, até são pessoas que não têm formação, são pessoas que não têm escolaridade para entender o mínimo dos seus direitos fundamentais. Essas pessoas são ludibriadas, inclusive por esses governantes aqui, que é para atender interesses escusos do grande capital, dos mega empreendimentos, criam esses dispositivos e causam confusão, causam um conflito desnecessário. Mas aí eles têm as cúpulas do judiciário, as cúpulas. Você vê aí, esse acordo da Vale, só para citar como exemplo, o acordo aí da Vale, naquela época, de 56 bilhões de reais, né? Com que o próprio governador Zema fez um monte de obras de infraestrutura e tal, ele foi reeleito por causa desse acordo. E esse acordo passou pela culpa do Judiciário Mineiro e todo mundo aplaudiu, o Ministério Público aplaudiu, a Defensoria Pública aplaudiu, e os atingidos pela mineração, eles não receberam valores assim,
ridículos, valores irrisórios. Então, existe uma cadeia de oportunistas que se alimentaram desses acordos e a vítima lá na base, lá na ponta da linha, que perdeu parente, que morreu, que vai viver o luto, que perdeu sua terrinha, porque as pessoas tradicionais, antigas, elas se apegam ao local, elas se apegam ao seu território. E perderam até isso, perderam o chão, literalmente. E elas, o acordo de reparação, eles só monetizam a reparação. E aí, por quê? Existem portarias, leis, acordos internos, acordos palacianos, que passam por cima dos direitos fundamentais desses povos, dessas populações mais pobres, desprotegidas, né? Que não tem um conhecimento para fazer uma interpretação e uma crítica com relação a essa situação socioambiental. E aí essas elites se aproveitam e criam cadeias de oportunistas que recebem recursos por causa da tragédia sofrida lá na ponta. Então eu tenho uma visão como se fossem os abutres sobrevoando aquela manada no deserto e cai um de um lado, outro de outro, aí esses abutres avançam. São oportunistas, aves carniceiras. E aí o que acontece com esses acordos palacianos? Olha, cria um decreto flexibilizando a gente explorar minério em território quilombola, em comunidade indígena, lá em Diamantina, onde tem as comunidades geraizeiras, catadoras de sempre vivas. Vão lá em Grão-Mogol, a gente não reconhece os geraizeiros, as comunidades geraizeiras de lá, mas passa mineroduto naquela área semiárida, e esses acordos palacianos se dão entre as cúpulas de gestão pública no governo do Estado de Minas Gerais, nos órgãos de licenciamento, e aprovam e autorizam tudo. Ministério Público, Tribunal de Justiça, tudo envolvido, né? Passa por cima de tudo, porque tem acordos palacianos. Eu tive o desprazer, lá na época em Conceição do Mato Dentro, eu vi um membro, não vou citar nome, eu vi uma autoridade, uma alta autoridade, falando que nós temos que deixar esses empreendimentos porque eles é que pagam a folha do Estado. Se não arrecadarmos impostos, não vai ter emprego para muita gente. Enfim, esses discursos baratos e vazios para convencer os intérpretes da lei a autorizarem. E se cair o conflito, se judicializar o conflito, pobre de quem fica na eternidade lá nos escaninhos dos fóruns de comarcas, atingidas também por comarcas atingidas pela mineração, por megas empreendimentos. Enfim, vai ficar o processo daquela família atingida lá nos escaninhos do fórum ad eterno. Então há uma relação de desigualdade. Mas tem as convenções, os pactos e os tratados internacionais protetivos às comunidades atingidas, às comunidades vítimas desses megas empreendimentos. Sim, mas enquanto o povo não beber dessa fonte... Se torna letra morta. Letra morta, ela vai ser, e não vai ter efetividade, não vai ter justiciabilidade, não vai ter exigibilidade. Os direitos universais, ele tem esse tripé: justiça, exigência, tá? E efetividade. Para que a lei saia do papel, tem que criar movimento popular. O MST é um grande exemplo, que é um movimento próprio do Estado Democrático de Direito. Ele está buscando, lutando por cidadania, por acesso à terra, que é um direito garantido na Constituição e tratados internacionais também, o acesso à terra. Então, e tem que fomentar a criação mesmo de movimentos sociais, movimentos populares, de reivindicação de direitos, porque é uma escola. A grande parte do meu aprendizado, grandíssima parte,
Eu posso falar 90% do meu aprendizado não foi na academia, não foi na universidade. A universidade me deu a base, mas o aprendizado foi pisar, amassar o barro junto com os povos. Eles ensinam para a gente. Quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, escuta. Porque, na verdade, se você é advogado, se ficar dentro de escritório, advogando para banco, advogando para mineradora, não sei o quê, você vai ter um conceito, um preconceito, você vai discriminar essas comunidades que elas estão atrapalhando o desenvolvimento e o progresso para eles, não para as comunidades. Enfim, e por isso que eu ressalto que a grande vantagem é que ainda existem, não foram de todo reprimidos os movimentos populares, os movimentos sociais, que têm um papel importantíssimo de pedagógico, de ensinar cidadania, direitos fundamentais e direitos humanos às comunidades, às minorias e às comunidades mais carentes. Doutor Elcio, sua reflexão me lembra muito nosso querido Paulo Freire, né? Pedagogia libertadora, pedagogia emancipatória, onde ele diz lá com todas as letras: é doce ilusão pensar que o opressor liberta o oprimido, pensar que explorador vai libertar quem que ele está violentando. Paulo Freire diz e repete com todas as letras: os processos de libertação, de emancipação, de conquista por direitos, só vêm a partir dos oprimidos, não isoladamente, mas os oprimidos, os explorados, os violentados, se unindo, se organizando e em comunhão lutando pelos seus direitos. Porque jamais quem é opressor, nem que quisesse, nunca eles vão querer, são exceções, vai poder libertar os oprimidos. Então, essa reflexão sua é até uma chacoalhada assim, para a gente parar de acreditar que vai aparecer um salvador da pátria, um presidente Lula, ou um santo daqui, ou o Papa Francisco dali, e tudo que vai salvar a humanidade, que vai... Não, é preciso ser de baixo para dentro para fora, a partir dos povos e comunidades tradicionais, do campesinato, na sua grande diversidade, né? Da classe trabalhadora, da classe camponesa, realmente se unir, se organizar, e aí precisa fazer os cursos de formação para fazer essa leitura crítica que você está fazendo aqui, né, combinando perspectiva da história, da sociologia, com ciência política, né, com os direitos agrários, os direitos socioambientais, os direitos humanos fundamentais. Doutor Elcio, para não ficar muito comprida a nossa prosa aqui, para a gente concluir, eu vou te fazer mais uma pergunta. Meu irmão, a gente fica muito comovido, indignado com essas guerras mundiais acontecendo aí, por exemplo, o genocídio do querido e maravilhoso povo palestino, né? Lá em Gaza e nos outros no Líbano, na Cisjordânia, e aí, Estados Unidos está mandando bomba e armamentos para lá, e míssil, e armando o Estado sionista, neocolonialista de Israel até os dentes, e agora a gente vê o Trump já mostrou aí, falou: olha, nós queremos passar a mão lá no território de Gaza e construir lá resorts, essas mansões e tudo. Lá na Ucrânia também, um fanfarrão, um imbecil de um bolsonarista fascista, um tal de Zelensky, né, que engambelou, né, seduziu o povo lá como sendo um fanfarrão lá de programas televisivos, foi eleito e acreditou na grande safadeza e mentira do tio Sam e pensou: vem, luta para você entrar na OTAN, que nós vamos te dar arma para você enfrentar a Rússia aí, né? Agora o Trump está exigindo que o tal do Zelensky, aquele fascistinha lá, idiota, imbecil, libere para as multinacionais estadunidenses explorar lá trilhões e trilhões de dólares em minérios como pagamento, né, do monte de armas que eles mandaram para lá, porque viu que a Rússia não ia voltar atrás e tudo. Por que eu estou fazendo referência a isso? Para te perguntar, porque às vezes a gente fica comovido pensando que Gaza está só lá na Palestina e que a Ucrânia é só lá,
mas parece que o estado de Minas Gerais também, em várias partes, está correndo o risco de se transformar numa Gaza, né, em territórios devastados, brutalmente devastados, né, pela mineração, pelo agronegócio, por essas políticas fascistas e privatistas, um absurdo. E aí eu te pergunto, com essa nova onda agora, do tal da mineração do lítio, né, no querido Vale de Jequitinhonha, que tem um povo maravilhoso, com uma cultura, com uma criatividade, um poder de resistência imenso, mas que está sendo assim de forma brutal, sendo assolado por essa ditadura, né, das mineradoras e atropelando os povos e comunidades tradicionais. E como você falou, um absurdo, região semiárida e o norte de Minas também, né? Para concluir aqui, meu irmão, o que é preciso dizer também para a sociedade, para as autoridades, sobre esse avanço brutal da mineração no estado de Minas Gerais, especificamente no Vale de Jequitinhonha e norte de Minas? Sim, o Frei Giovanni, quando você faz essa reflexão com relação às guerras na Palestina, Gaza, Beirute, na Ucrânia, enfim, eu assisti um filme há muitos anos atrás, mas tem bastante tempo, nem lembro mais, chamado Black Rain, ou Chuva Negra. Ele fala das várias gerações que sobreviveram à bomba de Hiroshima e Nagasaki, quando os Estados Unidos lançou sobre o Japão bombas atômicas e devastou. E há sequelas até hoje. 6 e 9 de agosto de 1945, não foi? E famílias sofrem sequelas dessa radiação, né? Material nuclear, atômico, até hoje. E nesse filme que eu estava assistindo, eu vou até resgatar depois, que me lembrou, aí a máfia dos grandes empresários discutindo, né? Sobre investimento, capital, enfim. E aí dessa cúpula fala assim, olha, war is business, the business is war. Guerras são negócios e negócios são guerra, sabe? A guerra é feita para lucro, para lucrar, é a barbárie do capitalismo. O capitalismo sobrevive das guerras, dos conflitos. Então, o capitalismo sobrevive na luta de classes. Então, para existir 100 milionários, tem que ter milhões de miseráveis e explorados. No caso aí da corrida, né, mundial, global, há uma mudança na matriz energética, que agora é baseada principalmente em combustíveis fósseis, no petróleo, e essa fonte já deu sinais de esgotamento. Então, o capitalismo ele não pensa para daqui 5 anos, ele pensa para daqui 200 anos. Daqui 200 anos, a escassez de combustível fóssil, de petróleo, vai afetar o movimento, né, esse grande movimento do capitalismo. Então, ele já está iniciando a grande corrida por terras raras, entre elas está o lítio, que vai a matéria-prima básica das baterias elétricas, né? Da grande indústria aeroespacial, naval, das telecomunicações, precisam desse material, principalmente o lítio. O Elon Musk, lá dos Estados Unidos, comprou terras lá perto de Araçuaí. Há a empresa australiana que também fechou negócio lá em Salinas, que é da grande região ali onde tem a exploração do lítio. Há em Minas Gerais. Salinas é no norte de Minas, né? Aquelas comunidades ali sempre foram esmagadas pelos interesses dos grandes negócios. Isso desde o século passado, né? Porque desde o início do século XX, porque ali é uma região rica em minerais, pedras preciosas. Diamantina escoou pedras preciosas, diamante,
para sustentar a Europa na Revolução Industrial. Ouro, saiu das Minas Gerais daqui. Por isso o nome, né? Diamantina. A cidade diamantina, praticamente, o ouro de Ouro Preto, Mariana, e os diamantes de Diamantina, ali da Estrada Real, que liga até ao Rio de Janeiro, praticamente sustentou a Europa, criou a sustentação da Revolução Industrial, o lastro em ouro, diamante e pedras preciosas saíram aqui da América Latina, principalmente aqui do Brasil, do estado de Minas Gerais. E aí agora nós estamos enfrentando a corrida do lítio. Só que está uma terra sem lei, está uma coisa assim horrorosa, porque os órgãos de licenciamento do estado de Minas Gerais fazem vista grossa. Por quê? Havendo comunidades e interesses, tem que ter condicionantes formuladas com consultas prévias. Existem comunidades quilombolas naquela região, existem comunidades indígenas também naquela região, e está uma corrida desenfreada por compra e venda de terras. Estão comprando terras, posses, terras registradas, enfim, e está uma loucura. O Ministério Público, que é atribuição constitucional de fiscal da ordem jurídica, teria que bater uma ação civil pública ali para proibir os cartórios de fazer registro de compra e venda naquela área de exploração mineral sem a consulta prévia, livre e informada, sem passar pelo crivo da vontade do pequeno proprietário, porque, veja bem, tem terras devolutas lá na região também, e está assim uma coisa desenfreada. Eu vou lá, se eu chegar lá agora, e se eu tivesse dinheiro e comprar lá, eu quero 2.000 hectares de terra, eu vou comprando aos poucos, assim, ó, e depois registrando e legalizando os cartórios, e estão tendo aceito isso. Não tem um filtro, um freio para amenizar esse grande impacto. O primeiro impacto de todos é o impacto social, da corrida pela compra e venda de terras. O outro impacto social é quando essas grandes empresas, elas não conseguem absorver mão de obra barata local, elas trazem os migrantes de outras regiões pobres e colocam para habitar, circular naquelas comunidades onde não tem infraestrutura de postos de saúde, de estrada, de mobilidade, para atender a população local. E essas cidades estão inchando, estão inflando. A densidade demográfica dessas cidades, elas crescem assim, a saltos largos, porque se antes já tinha 2 postos de saúde para atender a população local a cerca de 30 mil habitantes, agora tem 100 mil habitantes, com os migrantes buscando a oportunidade de trabalho, pós-trabalho. Antes, os migrantes da região iam para o café, agora estão voltando tudo para lá. Então está uma bagunça, está uma coisa assim desorganizada, não tem infraestrutura. A pessoa lá vai, tira o lítio, passa por cima de nascente. Claro que existem as narrativas construídas para a grande mídia, que são projetos sustentáveis, são a mineração a seco, não é a úmido, não usa água. Mas não é verdade. Você chega, as empresas estão financiando, bancando as artesãs para costurarem, criar roupas, não sei o quê. Então, assim, colocam um filtro, né, um verniz filantrópico numa exploração cruel e brutal. Mas o verniz que a sociedade vê é tudo lindo, tudo maravilhoso, sustentável, né? A população local, eles pegam as vozes que são alienadas, que aceitam aquela exploração, mas existem vozes que trabalham na resistência, que não aceitam. Processo mas isso de cooptação muito grande, né? Tem cooptação extrema. E por fim, os órgãos ambientais acatam essa narrativa, esse discurso
do desenvolvimento para a região nunca teve grandes empregos, a região foi sempre pobre, miserável. O Vale do Jequitinhonha não é o Vale da Miséria, é o Vale da Riqueza. O problema é que toda a riqueza explorada lá durante séculos não fica no local, vai para fora. É o caso do lítio. Está se repetindo a história, está voltando a acontecer. É isso que está acontecendo. É isso que eu fui lá e vi. É isso que as comunidades me relatam. É isso que eu faço embate nos processos judiciais em favor das comunidades lá, que eu já fiz em Patrocínio no Triângulo, que eu já fiz na Zona da Mata, que eu já fiz em Conceição do Mato Dentro e região, que eu já fiz na trajetória do Mineroduto. É isso que acontece. Está se repetindo o ciclo da exploração, onde a riqueza sai e fica a miséria. Exatamente, é muito duro isso, né? Então, nessa palavra ética aqui, mais uma vez, estamos, né, sentindo assim, e não adianta a gente, na mesma linha que o doutor Elcio falou antes, né, esperar que uma autoridade daqui ou dali vai nos salvar, diante dessa avalanche de brutais injustiças socioambientais no querido estado de Minas Gerais, essa última narrada pelo doutor Elcio aqui, né, o avanço brutal da mineração de lítio no querido Vale do Jequitinhonha. É hora de todos os povos e comunidades tradicionais, da classe trabalhadora, da classe camponesa, se unir, se organizar, e junto com a Comissão Pastoral da Terra, junto com o Conselho Indigenista Missionário CIMI, junto com o MAN, que é o Movimento pela Soberania na luta pela mineração, né, junto com o MAB, Movimentos Agentes por Barragem, junto com a Federação Quilombola, junto com as associações idôneas, né, com todas as forças vivas da sociedade, junto com os advogados populares, como o doutor Elcio Pacheco, junto com os professores e estudantes de várias universidades que têm se debruçado em estudar, né, como o grupo do NIISA, que tem aí na Unimontes, no norte de Minas, ou como o grupo Gesta, da UFMG, né, grupos assim que pesquisam e subsidiam com informações de como a gente fortalecer os processos de resistência diante dessa avalanche brutal de devastação, porque o Vale do Jequitinhonha é Vale do Jequitinhonha, não é Vale do Lítio, como o desgovernador Romeu Zema tentou vendê-lo lá nos Estados Unidos. Doutor Elcio, já fica aqui o convite para daqui algumas semanas a gente voltar a conversar aqui, mas gratidão mil por essa prosa aqui nesse Palavra Ética, né? Gratidão a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Quem gostou, comente, dê o seu like. Se gostou, se não gostou, comente abaixo aqui no nosso vídeo. Se gostou, compartilhe, divulgue esse Palavra Ética aqui para que outras pessoas também possam, né, beber de uma magistral aula magna que o doutor Elcio deu para nós aqui, costurando perspectiva da história, da sociologia, da ciência política, dos direitos socioambientais, né? É assim que a gente coloca um colírio bom para ver de uma forma crítica e criativa a realidade. Tá? Gratidão e saúde, cabeça erguida, muito amor no coração e sigamos as lutas. Tá, doutor Elcio? Um abraço, muito obrigado. Abraço ao nosso povo todos aí. Obrigado. Um abraço. Beleza. Até o próximo Palavra Ética. Se gostou, compartilhe. Tamo junto. Beleza.